Crônicas do Amanhecer de 10 de abril de 2023. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Britânico usa IA para criar seu Fiz da Última Ceia e Cenas Históricas, Parte 2. Um editor de filmes britânico usou a inteligência artificial, IA, para imaginar como seria se os smartphones existissem há centenas de anos e criou seu Fiz da Última Ceia, de Cleópatra e Napoleão. Duncan Thompson usou o software Midjourney para criar as imagens realistas e viralizou. Os resultados são hilários, e todos com quem compartilhei meu trabalho não conseguem acreditar como as fotos parecem reais, disse Thompson em entrevista ao Daily Mail. Já fiz Cleópatra, Rainha Elizabeth e Henrique VIII, Jesus e muitos mais, afirmou. Entre as imagens geradas pela inteligência artificial, uma das mais impressionantes é a selfie de A Última Ceia, com Jesus tirando foto e alguns dos apóstolos sorrindo. Esta tecnologia pode ser usada nas escolas como uma nova forma de ensinar e envolver as crianças com a história do mundo. É como viajar no tempo sem uma máquina do tempo, disse Thompson. Se olhar com atenção, no entanto, alguns erros podem ser observados nas imagens, como dedos a mais, ou a menos, olhos deformados e dentes sobrando. O Espírito Emmanuel no livro Consolador pela psicografia de Francisco Cândido Xavier esclarece sobre o fim da tarefa planetária de Jesus. O sacrifício de Jesus deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário. O Calvário representou o coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício na sua exemplificação se verificou em todos os dias da sua passagem pelo planeta. E o cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes, com as quais saberão demonstrar ao Calvário de suas dores, no momento oportuno. Numerosos discípulos do Evangelho consideram que o sacrifício do Gólgota não teria sido completo sem o máximo de dor material para o Mestre Divino. Como conceituar essa suposição em face da intensidade do sofrimento moral que a cruz lhe terá oferecido? A dor material é um fenômeno como os dos fogos de artifícios, em face dos legítimos valores espirituais. Homens do mundo, que morreram por uma ideia, muitas vezes não chegaram a experimentar a dor física, sentindo apenas a amargura da incompreensão do seu ideal. Imaginai, pois, o Cristo, que se sacrificou pela humanidade inteira, e chegareis a contemplá-lo na imensidão da sua dor espiritual, augusta e indefinível para nossa apreciação restrita e singela. De modo algum poderíamos fazer um estudo psicológico de Jesus, estabelecendo dados comparativos entre o Senhor e o homem. Em sua exemplificação divina, faz-se mister considerar, antes de tudo, o seu amor, a sua humildade, a sua renúncia por toda a humanidade. Examinados esses fatores, a dor material teria significação especial para que a obra cristã ficasse consagrada? A dor espiritual, grande demais para ser compreendida, não constitui o ponto essencial da sai perfeita renúncia pelos homens. Nesse particular, contudo, as criaturas humanas prosseguirão discutindo, como as crianças que somente admitem as realidades da vida de um adulto, quando se lhe fornece o conhecimento tomando por imagens o cabedal imediato dos seus brinquedos. O retorno de Jesus à pátria espiritual é um belo exemplo de dedicação à humanidade e respeito às leis vigentes. Mas não podemos esquecer a sua tarefa, como nos esclarece Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra.
Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, a autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germen de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir, até a chegada do Espiritismo, ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nulo mostra, não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de abril de 2023.